A todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, presente também na vida de sua família. Todo dia de sábado, nesse período, estamos aprendendo o livro de Apocalipse. E estamos hoje estudando o capítulo 19. Vamos ver o que esse maravilhoso capítulo tem a nos ensinar. Apocalipse capítulo 19, versículos 1 e 2 dizem assim: E, depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos santos. A multidão está glorificando ao único Deus. Só que tem um ponto. Por que a Bíblia coloca essas palavras pesadas? Você vai entender agora. Porque a noiva do Cordeiro, ela é pura. Ela segue apenas a Bíblia e o que nela está escrito. Se a noiva ela não obedece o noivo no sentido de regras, no sentido de ter uma novidade de vida de acordo com o estatuto, juízo e mandamento, significa que ela está adulterando espiritualmente. Por isso eles usam esse termo. O que é fornicar? Ela não seguiu a verdade e ficou seguindo falsas doutrinas. É nesse ponto que significa isso. Então as palavras são realmente muito pesadas. Apocalipse capítulo 19, versículo 3 e 4. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Então a fumaça da cidade vai estar subindo aí, né? E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que estava sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. É interessante aqui que os 24 anciões, né, os seres viventes, estão diretamente ligados a Apocalipse capítulo 4 e 5, que nós já estudamos e futuramente eu vou refazer nesse mesmo formato que está sendo feito aqui, tá bom? Para você ficar mais compreendido de todo o contexto. Apocalipse capítulo 19, versículos 5 e 6. E saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Jesus aqui já está sentado no trono. Ele diz, louvem ao Deus, ao meu Pai. É isso que Jesus está dizendo. E eu vi como uma voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas. Águas significa nações, línguas e povos. E como que a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. A Bíblia diz que Jesus entregará tudo ao Pai no final, e aqui Jesus já entregou. Então o Pai está sendo adorado porque existe sim hierarquia no céu. Jesus e o Pai não são o mesmo ser. O Pai é maior. Jesus deixou bem claro. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e damos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Essa esposa é a noiva, aqueles que adoraram a Deus, através de Jesus Cristo, obedecendo e seguindo apenas a Bíblia. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Na Bíblia hebraica, o linho fino, a vestimenta branca, ela representa a obediência mitzvot. O que é isso? Obediência à lei, obediência aos estatutos, juízos e mandamentos. Então, quando você tiver dúvida de uma palavra, vá para o hebraico, tá bom? Não tire conclusões precipitadas, é muito perigoso. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ser das bodas do Cordeiro. E disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos seus pés para adorar. Mas ele disse, olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm um testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Nesse momento, João ele se prostrou para adorar o anjo. Então você, meu caro irmão, minha cara irmã, que adora anjo, que reza para anjo, tire isso da sua vida. Não é bíblico. O anjo está dizendo, não faça isso. Eu sou teu conservo. Eu sou igual a você. Nós somos próximos. Adora somente a Deus, o Pai, através de Jesus Cristo. E aqui tem um ponto. Tem um testemunho de Jesus. O que é o espírito de profecia? Nós compreendemos verdadeiramente a profecia. Esse é o espírito de profecia. Você compreender a profecia, tá bom? É o estudo que estamos tendo esse período. Apocalipse capítulo 19, versículo 11, diz assim, e vi o céu aberto,
e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e que julga com justiça. Quem é esse cavalo branco? Apocalipse 6:1. E, havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais, que dizia com grande voz de trovão: Vem e vê. Versículo 2 de Apocalipse 6. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Foi-lhe dado uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Então, quando você vê alguém em profecia em cima de cavalo branco, é o próprio Jesus Cristo. Apocalipse 19:12. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Lembra da visão de Apocalipse 1? Olhos como fogo? É exatamente o que a Bíblia está dizendo aqui. Bom, vamos agora a Apocalipse capítulo 19, versículo 13 e 14. Depois vamos ler João capítulo 1, versículo 1. E vamos colocar uma parte da Bíblia hebraica, tá bom? Eu não consegui colocar no slide, mas eu estou aqui com ela. E vamos explicar melhor esse João 1 aí para não ter confusão. Diz assim: E estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pela qual se chamava é a Palavra de Deus. Assim como em Gênesis capítulo 3, diz que a Palavra de Deus, Jesus Cristo, que ele era o verbo, como diz João 1, ele caminhava para falar com Adão e Eva todos os dias. Então, toda vez que você vê o termo Palavra de Deus, a palavra viva de Deus é Jesus Cristo, tá bom? E também no hebraico fala Meira, Membra. É um desses dois aí. Quem souber o hebraico, você tem todo o direito de me corrigir, tá bom? Sem problema nenhum. E seguiam os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Agora vamos para João 1:1. O padre Ferreira de Almeida diz assim: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Vamos para o hebraico, já estou aqui com a Bíblia hebraica aberta, que diz assim: No princípio era Mitzvah, e a Torá vivendo. E a Torá vivendo estava com Deus, e a Torá vivendo era Deus. Agora vamos entender o que significa isso. A Torá se tornou em carne, e assim a Torá é a verdadeira palavra eterna, tá bom? O comentário bíblico hebraico da Bíblia diz assim: no aramaico, a palavra mita significa força, emanação, poder, essência e palavra. É uma palavra única, em que se aplica como termo único a muitas manifestações de Deus. Ao contrário de devar, do hebraico, logos do grego, ou mesmo mena, era essa palavra que eu estava atrás, do aramaico. Milta não encontra termo equivalente em qualquer outra linguagem, inclusive no hebraico. Esta é a mais uma prova da primazia do aramaico no pacto renovado. Ou seja, ele está dizendo que Cristo, ele era a imagem de Deus. Então o certo era, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era a imagem de Deus, a essência de Deus. Esse que seria o contexto original. Próximo slide. Apocalipse capítulo 19, versículo 15 diz assim: E da sua boca saiu uma aguda espada, para ferir com ela as nações. Ele as regerá com vara de ferro. Ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Essa espada afiada é muito estranho você ver Jesus tirando da boca uma espada, né? Isso não é um circo. Hebreus 4:12 explica que espada é essa. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então Jesus, naquele momento, irá usar a palavra de Deus contra a humanidade. Por isso que temos que guardar a palavra, porque ela é o motivo do juízo. Então, se você diz que lei foi abolida, cuidado. A lei vai ser usada como juízo, ela vai te julgar. Muito cuidado, irmãos. Apocalipse capítulo 19, versículo 16 e 17 dizem assim: E no manto de sua coxa tem escrito este nome: Rei do Rei, Senhor dos Senhores. Eu escutei, vou abrir um parêntese aqui, uma pessoa dizendo na rede social: se Jesus tem tatuagem, eu também vou ter. Não confunda, irmãos. Aqui não está dizendo para você botar a tatuagem, tá? Aqui está dizendo e no manto e na sua coxa tem escrito o nome. Como foi escrito, ninguém sabe. Não invente desculpa para fazer o que você quer, tá bom? Não, cuidado. E viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus.
Apocalipse 19, versículos 18 e 19. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. O que significa isso? Que na volta de Jesus, os ímpios vão morrer. As aves vão se alimentar de tudo que está morto. Claro, não vão conseguir comer tudo, né? Que não diz que eles vão comer tudo. Diz que foi dado para comer, ok? E vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. Lembra lá de uma das pragas? Que a besta ia reunir o exército? É isso aqui. É isso que as aves vão devorar, os corpos desses caras, com exceção de alguns. Apocalipse capítulo 19, versículo 20 e 21. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Bom, a besta e o falso profeta. Vamos entender. O falso profeta são todos aqueles pregadores que não pregam a verdade, que eles enganam o povo, eles serão determinados disso. O falso profeta não é um cara, é um conjunto. A besta é o sistema, os líderes do sistema. Então esses vão ser jogados vivos. Então você tem chance de se arrepender ainda. Você que faz isso aqui, claro, né? E os demais foram mortos com a espada que saía da boca que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram de suas carnes. Eu estava vendo uma vez uma reportagem sobre isso aqui, um historiador, eu não sei se ele era cristão ou não, ele disse assim, abre aspas, a volta de Jesus será o dia mais importante para a humanidade, para aquele que crê, e o dia mais terrível para aqueles que não acreditam. Será um massacre. Fecha aspas. Foi exatamente isso que ele disse. E realmente, lendo a Escritura, vai ser uma coisa terrível para aqueles que não estão salvos, né? Por quê? Porque essas pessoas não vão aguentar o céu, irmão. Vou abrir mais um parênteses aqui para explicar. O cara que bebe, que fuma, que traz esposa, vai fazer o que no céu? Ele não vai conseguir viver ali. O céu vai ser um inferno para ele. Então você consegue entender? Deus dá todas as chances para você se salvar. Para você se salvar. E as pessoas negam, fazem chacota, fazem piada. Aqui Deus fará justiça. Que possamos ter compreendido um pouco mais sobre a justiça de Deus. E que possamos estar vivendo apenas a verdade. Que Deus te abençoe. Um ósculo santo a todos.